esse o há de julgar no último dia. Isso, os versículos antes, se eu não me engano, no versículo 42, ele diz que muitos principais religiosos criam, né? Eles até criam em Jesus. João 12, capítulo 12, versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Aqui a gente dá para ver que eles queriam mais o cargo do que a própria salvação. Eles tinham uma certa raiz em jogo, porque para abraçar esse evangelho é necessário muita coragem. Porque veja bem, você crê, né, você ouviu, teve o privilégio de ouvir, mas a tua esposa, por exemplo, não. Teu marido, por exemplo, não. Teus filhos, a tua congregação. Então, as pessoas, eles se cercam de status, eles se cercam de amizades. E essas coisas, na hora, diante do evangelho, ela pesa. Porque aí depois você imagina, poxa, como que eu vou transmitir esse evangelho para a pessoa? Como que eu vou falar essa verdade para a pessoa? E como que eu posso provar que esse evangelho... Ele é o evangelho verdadeiro, segundo as escrituras, e não aquilo que nós seguíamos junto, que nós antes andávamos junto, na cultura da minha família, dos meus pais. Como eu vou falar isso? Então há um certo medo. Então, para abraçar o evangelho, tem que ter coragem. E é nessa hora que a fé é provada, né? E o versículo 43 do capítulo 12 de João diz exatamente o que você está se referindo. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Do que a glória de Deus, exatamente. Então, infelizmente, é assim que a gente tem visto o Evangelho. Mas o Evangelho é isso. Isso. A gente pode perceber que por isso muitos rejeitaram Jesus, para poder manter esse status e ser representantes, meio que representantes do Evangelho, mas não do Evangelho verdadeiro. Sim, exatamente. Qual? 7? Isso, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 7. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pode continuar. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão aquele que não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então é isso aí, as boas novas, alguma tradução fala evangelho. Porque ele é isso, né? Você vê que não tinha obrigação nenhuma de Deus querer nos salvar. Não ter vamos dizer assim, o desprazer e sentir o mau cheiro do pecado, como diz em Isaías capítulo 59, né, que cheira na sua narina como um mal, como algo podre, e ver tanta atrocidade. Então teve momentos em que Deus estava na mão dele de desfazer o homem. Então o que ele faz? Ele conserva o homem, né, e promete, e faz uma promessa, uma profecia de que dessa mesma semente humana ia nascer um que iria pisar a cabeça do diabo, que foi o responsável por introduzir o pecado no mundo. Ele peca antes mesmo da criação do mundo, ele foi o primeiro, ele foi o pai do pecado, o pai da mentira e da rebelião, né? E ele contaminou o homem com isso. O que acontece? Acontece que nesse percurso Deus poderia ter desfeito o homem. Em vez disso, ele prefere continuar com ele e através desse homem, agora fragilizado, fraco pelo pecado, condenado à morte, mas iria surgir um descendente da mulher, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher, ia nascer um que Satanás ia até morder o calcanhar dele, como que estende isso? Ia até matar ele, como faz com os homens.
mas que ele iria pisar a cabeça dele. Como é que se pisa a cabeça do diabo, a cabeça da morte? Quando você ressuscita. Então Jesus ele vem, ele cumpre todas as coisas, ele ensina o Evangelho, ele ensina como que tem que viver o Evangelho, ele se coloca como a nossa principal referência, a nossa referência de o que nós devemos fazer no Evangelho, seria uma pergunta. É exatamente isso, olhar para Jesus, a maneira dele andar, a maneira dele viver, a maneira dele se comportar, dele se dar diante dos inimigos, lidar diante do sistema religioso, lidar diante da sociedade, como várias vezes ele é questionado, o povo tentando induzir ele a levantar-se uma rebelião contra as autoridades humanas, quando pergunta, né, se é lícito pagar imposto, e ele coloca cada coisa no seu lugar, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Mas ele coloca o Evangelho como superior a tudo. O Evangelho é do céu, né? Então a gente vê essa deve ser a nossa preocupação. E como que se chama isso? Está na mão de Deus desfazer o homem, de eliminar o homem da face da terra, e em vez disso ele continua com ele. Qual é a palavra dada para isso? Graça. Que é uma outra palavra que se prega muito por aí, que se fala muito por aí, mas fica por isso mesmo, as pessoas simplesmente não entendem. A graça é de graça. De graça nada, foi comprado. Quem comprou? Né? Pelo sangue de Cristo. Não foi de graça. Né? Mas agora aí sim, estava na opção dele, ele poderia não fazer isso. Simplesmente já condenar todo mundo. Em vez disso, prefere continuar com isso é graça. Aí entra o Evangelho da graça. Ou seja, ele deu todo o seu sangue. A Escritura diz que ele foi trucidado, basicamente, por nossas transgressões, né? Fez tudo aquilo por nós. Ou seja, foi comprado com alto valor de sangue. Com certeza. Só para confirmar o versículo. Próximo. Sim, pode ler. Só para confirmar o versículo. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Porque tudo que nós vamos falar tem que ser falado segundo as Escrituras. Sim. Né? Porque senão não seríamos fiéis às Escrituras. Não seriam fiéis às Escrituras, que é o que mais acontece no meio do sistema religioso. Né? Ele pega um versículo, fala ali, mas aí eles criam uma outra ideologia em cima daquilo, leva cativo as pessoas fracas, e leva cativo as pessoas por uma questão simples, por não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz que o homem erra, e todo homem erra, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a falta do homem de não examinar as Escrituras, porque é um hábito, a preguiça de ler, e quando o homem resolve ler, ele lê tudo nesse mundo, menos a Bíblia, que é o nosso alimento. Então chega alguém, fala uma palavra, fala um versículo e diz que é assim a interpretação, e ele simplesmente é levado como um gado. Entendeu? É assim que a gente tem visto hoje, infelizmente, o Evangelho. Pode ler para te confirmar a procedência de Deus, né? Mesmo em meio a tanto pecado, a tanto problema. Gênesis capítulo 3, versículo 5. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. E com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então é isso aí. Então veio sim a punição, porque né, para o pecado era mister que tem consequências. Deus perdoa, sim, perdoa, porque a Escritura diz que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa alcance de misericórdia, mas as consequências veio, que foi a morte. Não era para acontecer isso. Agora os homens se tornam filhos da desobediência. A próxima pergunta? A próxima pergunta é bem simples, porque a gente vê hoje que é atual até. Várias pessoas fundam religiões ali, religiões aqui, e dizem que há outro evangelho, que há uma discrepância, ou seja, uma separação, fazer essa separação. Tem uma perspectiva diferente, dizem que o evangelho é isso, que a forma de se salvar é essa, ou seja, há diversas formas. Então, afinal, quando surgiu o evangelho? Ele surgiu agora? Ele está surgindo, por exemplo, agora em nós? Ele vai surgir depois da gente? Ou ele já surgiu? Quando foi isso? E há só um evangelho? A Escritura só testifica de um evangelho.
O maior problema do sistema religioso é que eles querem pegar a palavra de Deus, querem pegar o Evangelho e encaixotar ele, e datar ele, colocar ele num ano. O Evangelho da Salvação começou em 1900 e alguma coisa, em 1800, em 1700, 100 anos depois de Cristo. Então, esse é o mal hábito da religião. Para isso serve a religião. A religião ela não salva ninguém verdadeiramente. Eu vejo muita gente falando isso, mas na prática não acontece. A religião ela não salva ninguém, de fato, e eu sempre digo mais duro ainda, onde tem religião não tem Deus, e onde tem Deus não tem religião. E as pessoas é que aprenderam a associar a religião com Deus, mas a religião ela é a distorção da palavra de Deus. Ela tem essa mania, ela pega o Evangelho, encaixota e diz, é aqui, o Evangelho só começou em 1900 e alguma coisa, e aquelas pessoas, milhares de adeptos, vai seguir aquilo ali. Aí a minha pergunta é, será que Jesus nasceu em 1900 e alguma coisa? 1800? Nós estamos datando estamos botando uma data aqui, há mais de 2000 anos atrás, surge Jesus. O Evangelho do Reino, existe a diferença, o Evangelho do Reino, ele começou por Jesus Cristo, em Jerusalém, desde que ele começou a pregar. Então, a Escritura diz que depois que aconteceu a tentação dele no deserto, no livro de Mateus, capítulo 4, se eu não me engano lá, o versículo 16 e 17, o povo que estava sentado em região da sombra da morte, a luz raiou. O que estava ali na beira do abismo, veio a luz, que é o próprio Jesus, e diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer para os homens se arrepender, para crer no Evangelho, porque é chegado agora. Não foi em 1900 e alguma coisa, 1800, 100 anos depois dele. O Evangelho do Reino, para colocar o homem no reino de Deus, começou por Jesus Cristo. Pode ler essa referência. Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ao pessoal que está assistindo no momento, a imagem está falhando, alguns estão dizendo, é porque a gente está com pouco recurso, né? Internet. A gente vai visualizar melhor isso depois também. E como é a primeira live, né? Coisas que não cabem a nós assim. Como é que eu posso dizer? Talvez seja a nossa internet também, a gente não sabe. A nossa internet, na verdade. Agora a gente vai melhorando, cada vez mais a gente vai ser constante isso, porque isso é importante. A gente precisa que esse Evangelho ele chegue até os lares, que ele chegue em todo mundo, que ele chegue em todo lugar. E são os meios de comunicação que nós temos hoje mais acessível e mais prático. Infelizmente as pessoas usam para muitas outras coisas, menos para falar o que é bom, né? Você vê só matéria ruim, só reportagem ruim, só desgraça, só calamidade, e você não ouve o Evangelho. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, isso vai ser constante e a gente vai melhorando cada vez mais. Tá? Então eu peço desculpa ao pessoal que está assistindo, mas com certeza a gente vai melhorando, mas fica aqui conosco, aqui ouvindo a palavra de Deus e está assistindo. A outra parte da pergunta que foi falada a respeito do Evangelho, será que existe outro Evangelho? Não existe outro Evangelho, né? Só existe um único Evangelho. Aí a pessoa pergunta, mas lá no Antigo Testamento não tinha um Evangelho antes de Cristo? Mas o Evangelho no Antigo Testamento não era o Evangelho do reino, ou seja, não era o Evangelho para colocar o homem no corpo de Jesus, porque Jesus já veio em corpo depois e deu oportunidade para nós, para nos colocar no corpo espiritual dele, para estar no corpo dele. Então, agora, o livro de Gálatas, capítulo 3, o versículo 6, se não me engano, ou 8, ele diz que a Escritura previa que iria revelar o Evangelho para todo mundo, inclusive para os gentios, então anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Mas o Evangelho já vem salvando desde o princípio da humanidade, desde o momento em que Deus ele salva o homem, ele escolhe, ele opta por continuar com o homem, dando a chance para ele se arrepender, ele começa a salvar. Você vê lá em Noé, o Evangelho foi anunciado. O Noé estava
Deus já ia destruir toda a terra, toda a humanidade, todo ser vivo que respira, no livro de Gênesis capítulo 6 deixa isso claro, e estava tudo já combinado para ele fazer isso, e de repente aparece uma luz no meio de todas aquelas trevas, né? De toda aquela podridão aparece um bom cheiro, um homem temente a Deus, né? Que era Noé, aparece ali. E Deus então resolve: não vou poupar, a humanidade toda pode ser destruída, mas aquele homem, naquela geração, a sua família, eu vou salvar. E ele fez assim e deu a providência. Giganga, né? Contradizendo a palavra de Deus. Né? Outros botam um gigantão de pedra para aquelas ilusão teológica, porque é uma outra coisa que atrapalha a humanidade, é a teologia. E o Evangelho, ele não é grade curricular de faculdade, ele não é temas de escola. A gente pode ver que Pedro, se não me engano, foi os dois apóstolos, eles eram iletrados na lei, mas sabiam do Evangelho. Sabiam do Evangelho. Ou seja, não é necessariamente você precisa estar na faculdade, você sabe ler e escrever. Deus que revela essas coisas. Exatamente, é o que atrapalha. Na verdade, a faculdade é uma apelação, porque a palavra de Deus se conhece ela através da oração, quando você pede: Senhor, me mostre, a tua palavra me revela, eu quero andar nos teus caminhos, me mostre. Ele vai apresentar para você um caminho melhor, ele vai colocar diante de você uma pessoa que realmente tem a sinceridade de passar o que tem no Evangelho da Escritura, como diz as Escrituras, que é o que foi lido hoje em Romanos capítulo 7. Tem que ter alguém que pregue, alguém tem que falar. Esse negócio de dizer que conheceu o Evangelho foi um anjo que apareceu no quarto, batendo as asas, apareceu uma luz, foi um sonho, isso é conversa fiada. Porque o livro de Hebreus capítulo 1 diz que assim apresentou Deus no Antigo Testamento aos pais e aos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. E o que é o Filho hoje? O Filho é a palavra de Deus encarnada. E a palavra de Deus, ela é o que nós temos na nossa mão aqui, as Escrituras. Jesus falou que essa Escritura aqui é Ele. Né? Os apóstolos tiveram o privilégio de ouvir, de ver e tocar a palavra da vida. Nós não podemos ainda tocar, nós não podemos ainda ver, mas nós podemos ouvir, nós podemos ler o que está escrito aqui. É o que Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. O que é dar testemunho? Falar da vida, quem Ele é, o que Ele fez.